A paz do Senhor Jesus Cristo, para todos que fazem parte aqui do canal de reflexão. Meu nome é Risolene. Hoje nós vamos estudar aqui no capítulo 7, eu vou ler o versículo 10 e depois o versículo 27. Aqui a palavra de Deus mostra quando o rei Artaxerxes envia Esdras a Jerusalém para proclamar o edito em favor dos judeus, né? Então Esdras, ele era da linhagem de Arão, né? E ele era também um escriba, né? Tinha a linhagem de Arão, que era sacerdote, né? Então aqui ele é uma pessoa que estudou não só para fins acadêmicos, mas ele tinha também ali ele ensinava, né, as leis do Senhor, os preceitos, né? E então ele era da linhagem de Arão, sacerdote, e também ele era um escriba talentoso, né? E ele foi enviado aqui pelo rei para Jerusalém, né? E a palavra de Deus aqui no 10, voltando um pouquinho no 9, vou voltar no 9, no versículo 9. Porque no primeiro dia do primeiro mês foi o princípio da sua subida de Babilônia. E no primeiro dia do quinto mês chegou a Jerusalém, segundo a boa mão do seu Deus sobre ele. Porque Esdras tinha preparado o seu coração para buscar a lei do Senhor, e para cumprir e para ensinar em Israel os seus estatutos e os seus direitos. Então aqui, algo que chama atenção é que fala que ele preparou o coração dele para buscar a lei do Senhor e para cumprir e para ensinar em Israel os seus estatutos e os seus direitos, né? Então, como é importante, né? Nós buscarmos preparar o nosso coração para isso, para buscar o Senhor, para praticar os seus ensinamentos e para também ensinar outros. É importante se nós não temos isso no nosso coração, a gente pedir isso para Deus nos ajudar a fazer isso. E aqui no 7:27 fala o seguinte: Bendito seja o Senhor, Deus de nossos pais, que tal inspirou ao coração do rei para ornarmos a casa do Senhor que está em Jerusalém. Então aqui está falando no 10 que ele preparou o coração dele para buscar a lei do Senhor e para cumprir e para ensinar em Israel. E aqui no 27 tem a declaração, né? Ele declara: Bendito seja o Senhor, Deus de nossos pais, que tal inspirou ao coração do rei para ornarmos a casa do Senhor que está em Jerusalém. Então, ele se preparou para isso e Deus preparou o coração do rei, né, para que isso acontecesse, né? Então, é o que nós devemos pedir, né? A palavra de Deus, quando fala de Davi, que ele tinha um coração segundo o coração de Deus. Então, mostrando que o coração dele estava ali, né, alinhado com o de Deus, né? O Senhor gostava do que via no coração de Davi, né? Para ele ter um coração segundo o coração de Deus, então, com certeza, ele tinha boas coisas bons tesouros dentro do coração dele, né? E é isso que nós devemos pedir ao nosso Deus, né? Então aqui ele se preparou para isso e aqui é reconhecido que o Senhor Deus que inspirou, né, o rei a fazer isso. Bendito seja o Senhor Deus de nossos pais, que tal inspirou ao coração do rei para ornarmos a casa do Senhor que está em Jerusalém. Então, isso é em tudo, né? Até mesmo em relação, não é só em relação à nossa vida,
mas aqui estava falando da casa do Senhor, né? Então tudo tem que ser, quando Deus está no negócio, quando Deus está dirigindo uma situação, Ele vai trabalhando nos corações, né? Como a palavra do Senhor diz que o Senhor está entre aqueles que nos ajudam. Então Deus ele vai trabalhando, né? No coração de um, no coração de outro, para o propósito dele se cumprir na vida ou de uma pessoa em particular ou de várias pessoas. Sempre o que Deus quer é o coletivo, né? Deus, assim, quando ele vai abençoar uma pessoa, é porque também ele já vai, dali ele vai abençoar outras pessoas, né? Sempre a intenção do Senhor é multiplicar, né? E aqui, então às vezes, assim, como que a gente usa o nosso tempo hoje? O que a gente faz com o nosso tempo? Como que a gente se vê? Como que a gente se define como cristão? Quais são as nossas prioridades? É muito fácil a gente... O dia passa tão rápido, a gente começa a fazer algo, levanta, daqui a pouco o dia já acabou. E a gente tem que pedir sabedoria para Deus para a gente aprender a administrar o nosso tempo. Porque o nosso tempo é a nossa vida, né? O tempo está passando, a nossa vida também está passando, né? Então nós temos que pedir ao Senhor para o Senhor nos ajudar, nos ensinar a administrar o nosso tempo, que é tão precioso. E às vezes a gente vê assim, quando você fica um tempo sem ver uma pessoa, aí quando você encontra uma pessoa assim que você não viu há tempos, as perguntas que surgem você já se formou? Você já se casou? Você já viajou? Você tem filhos? As pessoas querem saber dos seus diplomas, da sua família, querem saber se você prosperou, né? Elas estão interessadas, é uma lista de coisas, né, que elas colocam ali. Já tem outros que nem pergunta, né? Eles vão falando deles, né? Eu me casei, eu tô fazendo isso, tô fazendo aquilo, eu comprei isso, comprei aquilo, né? Já vai mostrar as fotos, já quer, né? Então, assim, e essas coisas, até assim, é normal, né? Não vou dizer que isso não é normal, mas é normal, porque acontece, né? A gente faz, os outros também fazem com a gente, mas assim, não deveria ser assim. Porque o que realmente importa, na verdade, não é se você cumpriu essa lista de coisas, né? Mas é se você é feliz. Se você está feliz. E estar feliz não depende de uma lista de coisas que você cumpriu, né? Como ir ao mercado e fazer uma compra, ou ir à padaria, não é assim. Não é ir à farmácia, não é uma lista que você tem que cumprir. O que realmente vai importar é se você está feliz, é se você está em paz com você, com Deus, com seu próximo. Se você tem dentro do seu coração aquela paz que Satanás não pode roubar de você, nem nenhum enviado dele. Se você tem uma alegria que, independente do que está acontecendo à sua volta, você consegue se manter ali, você não vai entrar numa depressão, você não vai entrar em nenhuma doença mental por causa daquela situação. Se você sabe lidar com os dias bons e os dias ruins, e se você tem ali a provisão do Senhor, né, ali, então assim, as coisas que realmente importam, né, são as que as pessoas não dão importância. Os relacionamentos que nós construímos, né, seja com a nossa família, seja com amigos, seja com o irmão da igreja, as pessoas no geral, o bem que a gente faz quando a gente tem oportunidade. Então, a gente tem que pensar nisso, né? Porque o nosso tempo nessa terra é para isso, né?
a lista de coisas. Claro que a gente tem que trabalhar, porque se não trabalhar não come, né? Como o Senhor diz que a gente trabalha para poder, com o suor do nosso rosto, a gente vai ali honrar nossos compromissos, né? Cada pessoa dentro de uma família, ela tem ali a sua função, ela, né? Às vezes a pessoa não sai para trabalhar fora, mas trabalha em casa. Enfim, cada pessoa ela sabe ali qual que é as suas tarefas, né? Mas assim, e dar valor para as pessoas enquanto elas estão aqui, né? Porque às vezes o Senhor vai chamar ou a gente ou aqueles que estão à nossa volta primeiro, né? Então a gente não sabe nunca quem vai primeiro, mas a gente tem que saber viver, né? Administrando bem o nosso tempo, né? Contando os nossos dias, como o salmista diz ali na palavra do Senhor, para Deus ensinar ele a contar os dias, né? Então é isso que nós devemos fazer, meus irmãos. A vida, ela tem, né, como se fosse um grande armário com várias gavetas e nós temos ali, tá ali todas as nossas tarefas, o que nós temos que fazer todos os dias na nossa rotina, mas a gente tem que dar atenção devida, né, para aquilo que realmente é importante, para a gente não se perder pelo caminho. Então aqui, esse homem, para essa missão, ele preparou o coração dele, né, para buscar a lei do Senhor e para cumprir, né? Não só ele buscou para também cumprir, para ensinar outros, né? E Deus levou ele aí nessa missão. Deus trabalhou no coração do rei para que ele fosse, né, para essa missão, né? E a palavra de Deus mostra que ele, aqui quando fala que ele, além de obedecer à lei do Senhor, os preceitos, ele também ensinava. E aqui ele era um escriba, um sacerdote, e ele era assim um copista, um conservador e intérprete da lei, né? E é possível que ele também tenha trabalhado em outras cortes lá na Babilônia, enfim, tenha feito outras coisas, né? Mas enfim, o que eu assim quero enfatizar bem aqui é que ele preparou o coração dele para essa missão e o Senhor Deus trabalhou no coração do rei para que isso acontecesse, né? E nós, como filhos de Deus, nós devemos sempre preparar o nosso coração e priorizar Deus na nossa vida. Quando uma pessoa pergunta para nós assim, o que você é? A gente já vai falar se a gente tem uma profissão, ou então se a gente é mãe, se é pai, se é filho, enfim. Se é marido, esposa, mas a nossa resposta deveria sempre: eu sou cristão, eu sou servo de Deus, né? Antes das profissões e antes do que a gente, né? Porque hoje você está numa profissão, amanhã você pode não estar nessa profissão, né? A família, a gente tem que pedir a Deus para o Senhor sustentar, né? Vivo, com saúde, unidos, mas o futuro a Deus pertence, né? Tudo nessa terra é passageiro, é provisório, mas o nosso relacionamento com Deus é eterno. E às vezes uma pequena bobagem, uma tolice, faz a gente quebrar princípios, faz a gente errar o alvo, faz a gente tropeçar e a gente acaba colocando isso como a última coisa, né? Quando alguém nos pergunta o que você é, você vai dizer, eu sou isso, aquilo, mas dificilmente a pessoa vai responder, eu sou cristão, eu sou servo de Deus, eu sou... Não, a pessoa vai falar primeiro da profissão dela, né? E
Então é isso, meus irmãos, a gente tem que refletir, pensar, né, em que lugar Deus está na nossa vida, como nós estamos administrando nosso tempo, e nós devemos preparar o nosso coração, principalmente para servir o Senhor, né, todos os dias. E como a palavra do Senhor diz, né, tudo que é edificante, tudo que é puro, tudo que é honesto, tudo que é limpo, é o que nós devemos pensar, tudo que é santo é o que nós devemos pensar, né? Para a gente não tropeçar. E se nós fizermos aquilo que o Senhor, se nós prepararmos o nosso coração para Deus, Deus vai trabalhar nos corações em nosso favor, né? Para que a gente possa, Ele vai realizar o desejo do nosso coração, né? Mas é importante também a gente sempre entender que a vontade do Senhor é melhor que a nossa. Às vezes a nossa vontade pode ser a vontade de Deus, e tem situações que a nossa vontade não é a vontade de Deus para a nossa vida. Então a gente sempre deve pedir ao Senhor para que seja feita. A gente pode até colocar a nossa vontade, mas falar: Deus, todavia seja feita a sua vontade, né? Porque a vontade do Senhor é perfeita. Então é isso, meu irmão, minha irmã. Se você gosta desse canal, aprecia as mensagens aqui. A palavra não é minha, é do Senhor. Mas se você gosta, entra aqui, participa com um joinha, com um comentário, se inscrevendo, compartilhando, tá bom? E que Deus abençoe você e toda a sua família, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.